Os números são altamente significativos. Altamente significativos. Olha só. O Flamengo é líder em tudo. É o primeiro em gols marcados, 47. É o primeiro em menos gols sofridos, apenas 10 em 22 jogos. Falta um número? Falta um número, que é fundamental, decisivo quando eu falo em gestão. Poder econômico, que mais fatura, que mais investe, o que vem planejando há mais tempo. Mas é um trabalho que vem sendo feito há anos. Há anos, então, mas o resultado está aí. Não tem... Dona Arrascaeta. Como colocaram agora no telão, ela é Dona Arrascaeta. Tô certo, Bodão? Muito certo. Ah, então. Olha aqui. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil e destacando, né, o Mengão, né? Muitos colocando o Flamengo aí como grande favorito a ganhar não só o Campeonato Brasileiro, mas também a Libertadores, né? É a imprensa de todo o Brasil por uma boca só, mostrando, né, mostrando para os antes, mostrando para os rivais que realmente eu acho que a liderança do Campeonato Brasileiro está em boas mãos, né? Melhor ataque, melhor defesa, melhor equipe, melhor treinador, tem os melhores jogadores, então sem sombra de dúvida joga o melhor futebol, né? Tem um poder econômico maior, os investimentos são de acordo com aquilo que a gente acha que é necessário, né? Porque tem muito clube aí que fatura 300 milhões e contrata 600 milhões de reforço, né? Tem time aí que fatura 1 bi e contrata 700 milhões. Não, o Flamengo vai faturar 2 bilhões, pessoal, mas foi 300 milhões de reforço, né? Tudo pensado, tudo... a gente sabe como é que funciona o Flamengo. Os caras não vão fazer nada de exagero. E a mídia destacando o Flamengo, esse time do Flamengo aí, vai ser difícil de parar. E outra coisa, hoje a gente pode dizer que tem um melhor jogador em atividade aqui no futebol brasileiro que se chama... Vai fazer igual o Galvão Bueno, Dom Arrascaeta, né? O cara tá jogando muita bola, é um dos artilheiros da competição, assistência, vai se transformar no principal estrangeiro do Flamengo, então sem sombra de dúvida, merece o respeito do torcedor flamenguista, né? Claro, sempre vai ter os rivais, vai ter os antes, né? Que são contra, mas eu acho que tem que aceitar, né, pessoal, que o Flamengo hoje, como dizia Bruno Henrique, tá em outro patamar. Mas não é só os flamenguistas que estão falando. Vocês querem escutar? Vamos botar aí para vocês ouvir das próprias bocas dos antes dos rivais, né? Créditos do vídeo vai para Esporte na Band, link da descrição. Vamos acompanhar. Merece essa liderança. Os números são altamente significativos. Altamente significativos. Olha só. O Flamengo é líder em tudo. É o primeiro em gols marcados, 47. É o primeiro em menos gols sofridos, apenas 10 em 22 jogos. É uma marca importante. Claro. Sofrer 10 gols em 22 jogos. É o primeiro em passes certos durante um jogo, 519. É o primeiro, a nossa produção trabalhou muito bem nisso. É o primeiro em jogos sem sofrer gol, 13 de 22. São marcas, talvez não tenhamos visto recentemente um time com todos esses números. Se vocês se lembram de alguém, você, por exemplo, você fez 80 pontos com o Cruzeiro quando foi campeão. Batia mais jogos. Batia um número maior de jogos. Teve um primeiro que fez 100 pontos que tinha 8 times a mais. 46 jogos é o número máximo. Jogos do Luxemburgo em 2003 fez do Cruzeiro 100 pontos. Eram 8 jogos a mais. Então essa coisa do ponto... Mas aí teria que ver o percentual, né? Essa coisa do ponto não, mas esses números... Agora, Galvão, são impressionantes. Só falta um número. Você pega o time... Falta um número? Falta um número, que é fundamental, decisivo quando eu falo em gestão. Poder econômico, que mais fatura, que mais investe, o que vem planejando há mais tempo. Mas é um trabalho que vem sendo feito há anos. Há anos, então, mas o resultado está aí. Não tem nenhum time na frente que má de gestão. O Palmeiras é a mesma coisa, porque é um é outro. Está parecendo o Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. Outra coisa, os 10 maiores públicos esse ano do futebol brasileiro são todos em jogos do Flamengo. Tem uma coisa interessante aí. Uma coisa mexe na outra. Galvão, só dizer o seguinte, vamos tentar lembrar. Sem poder econômico não se faz essa janela agora. Essa janela agora. Veio o Saúl, joga uma barbaridade esse espanhol, cara. No que ele joga aquela perna esquerda. Veio o Jorginho. O Jorginho.
Seleção italiana. Alguém é titular da seleção da Itália, capitão do time, batedor de pênalti do time sem ser bom? E aí veio... Como é que é? Tá jogando pela ponta. Samuel Lino. E o Carrascal. Mas olha o que os caras trouxeram. E vem para ganhar com salário europeu, Galvão. E olha Emerson Royal. E olha o banco. O banco quem definiu foi a Glenda Cosópolis, porque o Flamengo não tem um banco, ele tem um sofá. Agora, Galvão, o interessante que é o time que mais gols fez, que normalmente quando o time ataca muito, toma mais gols, né? Dentro da média. Que ataca, teoricamente, toma mais gol porque fica mais frágil na defesa. Ele fez mais que todo mundo e toma menos que todo mundo. Mas também... É o equilíbrio. É o seu equilíbrio. Para isso, você tem que tentar fazer mais dinheiro na venda do que na compra. Então, como ele tem um jogador titular da seleção uruguaia como lateral direito, ele traz o Emerson Royal, vendeu o Wesley para Roma. Então, como ele tem, trouxe o Saul, trouxe o Jorginho, foi-se embora o Gerson, vendeu o Gerson. E assim faz dinheiro, porque foram jogadores vendidos. Tem os melhores Flamengo. Patrocínios também, disparado. Flamengo. Os melhores patrocínios. Tem o patrocínio mais caro do futebol brasileiro. O Flamengo começou com bandeira. É isso que eu ia chegar lá. Tinha um vice-presidente de finanças fantástico, ele tem um mercado financeiro, e ele foi lá e falou o seguinte aqui, olha, vamos trabalhar com esses números aqui, com esses percentuais aqui, o futebol só pode gastar isso aqui. Aí chegava lá, o Galvão, tem alguma coisa para receber? Tá bom, só posso pagar daqui a 60 dias, você passa lá e chegava lá, estava tudo certo. Então ele equilibrou as finanças do clube. Quando equilibra a parte que você está falando de gestão, as outras coisas vão acontecer. E ele privilegiou o entretenimento, porque não existe grande negócio se você não privilegiar o entretenimento. O entretenimento, que é o futebol do Flamengo, faz com que se torne um grande negócio e ele vai atrás de patrocínio melhor que todo mundo quer participar. Todo dia estádio lotado. Com respeito à participação no time, acompanhando da equipe, não é a primeira vez que acontece isso. Um dos melhores times do Flamengo foi o Andrade de Lizico, aquele negócio lá. Né? Tita, Lico, Nunes e Lico. Ali está o segredo. Você quer que eu escalo o time inteiro, não? Eu escalo, sim. Você quer que eu escalo o time inteiro? Eu escalo. Também a gente escala. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Lico, Nunes e Lico. Pronto, só escalei o time todo. Aí, quantos anos faz que esse time jogava? Foi campeão do mundo em 81, 91, 2001, 2011, 2021, 44 anos. Então, aí você fala aqui, para mim os gols, tudo isso aqui se resume àquilo ali, ó. 519 passes. Quando você tem passes, e tanto eu como o Tele, como o Zagallo, os treinadores mais antigos, nós privilegiamos muito passe. Passe é fundamental para um jogo de futebol. Quanto tempo você leva com o passe certo até chegar no gol do adversário? O Falcão nessa lista porque ele talvez tenha sido o jogador que virou técnico que mais deu o passe certo. Mas na real, brasileiro. Antes de passar, tem que dominar, né? Dominar. Os dois principais fundamentos, saber dominar, saber passar. Tem dois processos que a gente fazia muito. Domina, tira e passa. Domina, são três toques. Dominar, tirar do meio das pernas e passar. Porque quando você domina mal, ela está no meio das pernas, você tira ela do meio das pernas e faz o passe. Esse é o segredo do futebol. E passa mal, recebe mal. E a outra é o seguinte, chama-se defesa boa, é aquela que o time tem posse de bola. Quando você tem posse de bola, você tira o adversário do teu campo e leva o adversário no campo dele, com posse de bola no campo dele, e você vai tirar o cara de perto do gol. Quando você toma muito pouco gol, não é porque você tem 3 zagueiros, 5 zagueiros, 10 zagueiros, não é. É porque você tem um time que tem posse de bola no campo do adversário. E dá poucas E aí vem o passe certo, vem o controle de bola. Vamos ver os gols do Flamengo. Jogou aquilo que pôde, o Juventude, depois que o técnico, meu Deus, o Carpini entrou, e que botou o Nenê para jogar de titular. E muita gente fica falando, o Neymar devia jogar lá perto da área, não tem que voltar aqui atrás. O Nenê tá mais à frente, não corre atrás da bola, meu filho, você tem 44 anos. Pega ela e mete pros outros. E tá aí na briga para escapar. Tá com 21 pontos, o Vitória tem 22, vamos colocar mais coisas. Vamos ver algumas coisas do Arrascaeta. Ontem eu fiquei sabendo uma coisa que me impressionou. Ele tá pertinho de entrar para a história do Flamengo. Você vai ver agora, Luxemburgo. Coloca aí para mim, por favor, os números. Como eu estou voltando a narrar agora, eu gosto de botar apelido de Arrascaeta. É Dona Arrascaeta. Não é de Arrascaeta, é Dona Arrascaeta. Como colocaram agora no telão. Ela é Dona Arrascaeta. Tô certo, Bodão? Muito certo. Então. Olha aqui. Em 2025, perfeito. Ele tem 18 gols. Então ele já igualou a melhor marca dele no Flamengo, que foi
em 2019 com o Mr. JJ, que ele fez 18 gols, o Flamengo ganhou tudo. Ele já está com 18 gols. Agora, isso aqui é que eu fiquei sabendo ontem. Ele tem 91 gols pelo Flamengo. Ele está a 3 de Narciso Odovalo, um grande ídolo do Flamengo, um grande ídolo do Fluminense, um argentino que jogava uma barbaridade, um grande jogador que marcou 94 gols com a camisa do Flamengo e é o estrangeiro a marcar o maior número de gols com a camisa do Flamengo. Faltam 4 para a dona Arrascaeta passar e entrar para a história. O cara entra pra história. Nós estamos sabendo isso ontem. Estamos falando do meia, né? O Doval era um centroavante, vivia lá na frente. Então tem muito valor. Da direita pro meio, de ponta direita pro meio. Esse número tem muito valor e ele vai fazendo história, porque ele saiu do Cruzeiro com 50 gols, é o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro com 50. Ele fez. Daqui a pouquinho, esse mês aí, ele faz mais 3 aí, passa o Doval. Então, assim, é muito significativo. E um outro dado, ele fez 18 gols já esse ano, com 9 ou 10 jogos a menos do que 2019, que prova que 5 anos depois ele está em belíssima forma, voando e uma forma de artilheiro de novo. Ele então ontem, tá muito bem. Aos 30. Pessoal, temos que dar crédito a quem? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz colocou Arrascaeta mais próximo do gol. Felipe Luiz condicionou a Arrascaeta a não sofrer lesão, fez uma preparação todinha em cima da Arrascaeta. Não é que ele esteja se poupando nos jogos, pelo contrário, ele corre bastante, corre muito, né? Mas corre certo, né, pessoal? Tá correndo certo, tá bem preparado fisicamente. Eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Para a carreira de Arrascaeta, né? Tomara que ele seja decisivo no resto da temporada, né? Não fique só aí, né? Tomara que ele falta 3 gols, tomara que ele faça mais 11, 12, 13 gols, né? E quebra essa marca aí, se tornando o maior artilheiro do Flamengo, né? 9, 38 do segundo tempo, ele da intermediário do Flamengo, saiu correndo atrás do jogador de Juventude, deu um carrinho. Tá muito bem ele, nossa. Na outra intermediária, os números dele são impressionantes. Você sabe muito bem. Você nasceu no Flamengo. Representação do clube é uma coisa fantástica, para o jogador e para o clube. Né? Você chegou a pegar o Doval lá? Jogamos a final de 72 juntos, fomos campeões juntos em 72. Então, foram campeões juntos. Fomos campeões juntos. Porque depois você tinha que marcar ele, né? Ele vinha pela direita e você tinha que marcar ele no Fluminense. E ele dava pancada no zagueiro, ele era mal pra caramba com a centroavante. Ele batia no zagueiro, nunca. Um jogador argentino. Jogador argentino goleador, a torcida era apaixonada por ele. Pelo cabelo grande. Você sabe que ele era um tipo Renato Gaúcho. Doval era. Cabelo comprido, vivia em Ipanema, sabia viver, paquerava aqui, tomava um negocinho Bom Vivan, era isso. E fazia gol. O que me surpreende assim, pro Mauro, só um dado, sim. Você pegar os meias, tem muito mais meia artilheiro de que meia atacante. Os meia, Pelé foi o meia que chegou, foi o mais gol no mundo. Maradona, Messi, Zico, Cruyff. Então, os meias que entram na área, eu fico muito preocupado quando, por exemplo, esse jogador do Cruzeiro, eu gosto muito, o Canhotinho, por quê? Porque ele joga, todo meia talentoso hoje, ele bota pro lado de campo. Aquele do Cruzeiro joga por dentro. Ele serve os colegas dele, ele faz gol, ele finaliza. Então, por que tem que botar o cara pro lado quando o cara é talentoso? O Arrascaeta é um jogador de meia que entra na área constantemente. Você vê que ele faz muito gol de dentro da área, porque ele entra na área. Sim. O Zico entrava na área, o Rivelino entrava na área, Pelé entrava. Meia tem que entrar na área, mais um jogador. Ontem o nosso repórter desse trabalho do Flamengo, falando dos jogadores, do Felipe Luiz, do trabalho que ele faz, técnico novo. Acho que deu uma resposta fantástica, porque recebeu uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, que paga muito dinheiro para substituir o Mourinho, não era qualquer um, e disse não é o momento, eu tenho um projeto aqui, são meus parceiros, joguei com eles, tenho um projeto aqui, vou até o fim com esse projeto, tenho meus sonhos. Ele numa entrevista que me deu no programa no YouTube, no canal do YouTube, ele disse assim, eu perguntei, qual é o seu sonho? Ele disse, eu sonho com a orelhuda toda noite. Porque no Atlético de Madrid, ele chegou a 2 finais. Uma delas eu estava fazendo um jogo
ganhava de 1-0 do Real Madrid, tomou um empate num gol de cabeça Sérgio Ramos. do Real Madrid, do Sérgio Ramos, aos 47 do segundo tempo, aí o time murchou, o Real Madrid fez 2 gols na prorrogação. E o outro, o cara perdeu nos pênaltis. Então ele soube que. Porque muita gente, opa, aparece um contrato com dinheiro desse tamanho, lá vou eu. Isso aí chama-se gestão de muito carreira. Bacana. Galvão, isso é gestão de carreira, tá perfeito ele. Você tem proposta, tá num clube, você tem proposta de outros, mas você tem que terminar o trabalho, consolidar o seu nome. Ele precisa consolidar o nome dele do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai chegar na seleção brasileira e que ele vai pro futebol europeu, porque a carreira dele foi no futebol europeu e ele tá fadado, tá certíssimo para daqui a pouco estar num grande clube de futebol europeu e poder ganhar uma Champions. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. Gestão de carreira. O caminho muito provavelmente vai ser pelo Atlético, de Madrid. Aí eu tenho de porque o Simeone tá lá há 22 anos, ele vai sair. Mas a cara, o jeito Mas dele não é o aí jeito tem um dele. grande problema aqui. Atlético Madrid, com todo respeito ao Atlético Madrid, para ganhar Champions Real Madrid, Barcelona é outros Para patamar. entrar na Europa. A visão dele sabe o que é? Espanha e Inglaterra. Nação flamenguista mídia cantada aí, né, com Felipe Luiz, com o Flamengo, né? Esse Flamengo, nessa nova versão do Flamengo 2025, né? Com a Arrascaeta, né? Com Dom Arrascaeta, né? Sem sombra de dúvida, hoje, pelos números que a gente viu aí, né? O Flamengo é o clube a ser batido, pessoal. É o clube a ser batido, né? Tomara que continue assim por muitos e muitos anos, né? A parte da imprensa destacando o Flamengo aí devido o Flamengo ter um faturamento absurdo, né? Sempre destacando, ok? Eu até concordo. Realmente o Flamengo hoje podemos dizer que tem um dos maiores, não, é o maior faturamento do futebol brasileiro, né? Se eu não me engano, o 10º maior patrocínio, ou é o 20º? Ou é o 10º ou é o 20º? Coisa assim. Maior patrocínio master do mundo, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo está no caminho certo, né? A gente sabe que eu sei que tem muitos clubes aí que se espelham no Flamengo, né? Isso é bom para o futebol, né? É bom para o futebol brasileiro e tomara, né? Tomara que eles continuem se espelhando no Flamengo, né? Porque tá aí os números, né? Eu sei que muitos ficam dizendo, não, mas o Flamengo não merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Flamengo simplesmente, vamos lá, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Podemos dizer que o Flamengo tem um dos melhores times do futebol sul-americano nesse momento. Eu sei que muitos vão ser contra, mas é uma realidade. E outra coisa que poucas pessoas falam, né? Joga um bom futebol. O Flamengo hoje podemos dizer que joga um excelente futebol, né? Algum futebol que eu não vejo, poucos times do futebol brasileiro jogam esse futebol que o Flamengo joga hoje. Isso aí é uma realidade, né? E qual é o time hoje que joga mais próximo do Flamengo, né? Eu não vejo, né? Ok, muitos vão colocar ali o Palmeiras. O Palmeiras joga um jogo bem, passa 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem jogar, né? A torcida cobrando, a torcida reclamando. E vale lembrar aqui que o Palmeiras fez 700 milhões de contratações. Então, é muita contratação, né? É muita contratação. Para pouco futebol, temos que ser realistas, né? Mas o Flamengo não. O Flamengo fez, inclusive a mídia destacando aí, eu concordo. O Flamengo fez contratações pontuais nessa temporada, né? Saiu o Wesley, Emerson Royal. Saiu o Gerson. Imediato o Flamengo trouxe Saúl para essa posição, né? O Flamengo trouxe Saúl para a posição. Trouxe Samuel Lino. Trouxe Jorginho antes do Mundial. Trouxe Emerson Royal por canto de Wesley, já falei, né? E trouxe Samuel Lino, né? Então trouxe Carrascal também, né? Trouxe alguns jogadores ali, como podemos dizer, pontuais, né? Não foi a maioria de alguns jogadores estava até sem contrato, né? Outros não foram valores absurdos, apenas Samuel Lino. Mas
Eu acho que valeu a pena, pessoal, pelo que eles vêm mostrando até esse momento, né? O único que não tinha jogado, tinha demonstrado ainda boas exibições, tinha sim Emerson Royal, né? Mas no último jogo aí, jogando muita bola, né? E a mídia destacando, né? A mídia destacando o bom desempenho do Flamengo. A mídia destacando que hoje o Flamengo merece sim a posição que tá, né? É a posição ali de, podemos dizer, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro, né? Mas pelo que a gente tá vendo e pelo que a gente tá acompanhando, tudo indica que sim, né? O Flamengo, além de jogar um bom futebol, tá mostrando um bom desempenho nas partidas, né? Então a expectativa é que o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro e ganhe também a Libertadores, né? Libertadores essa que a gente sabe que não é fácil, né? São jogos complicados, tem o Estudiantes aí que é complicado, eu vejo muita gente dizendo, não, mas o Estudiantes é um time ruim, é um time isso, é um time aquilo. Pessoal, é argentino, né? A Argentina a gente sabe como funciona, né? Clubes argentinos é complicado, né? Então, a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo contra o Estudiantes e que conquiste, né? Conquiste uma boa vitória ali para dar o pontapé inicial rumo à semifinal da Libertadores, né? E no Brasileirão, acho que não tem outro segredo, não. É continuar jogando o mesmo futebol que está jogando, que eu vejo aí dificilmente o Flamengo perder, né? Perder essa taça aí do Campeonato Brasileiro, né? Se continuar a jogar o mesmo futebol que está jogando, eu não vejo o Flamengo ficar ali sem conquistar esse Campeonato Brasileiro. Sou bem realista, né? Sobre a Arrascaeta aí, pessoal, sem sombra de dúvida, essa nova versão de Arrascaeta, onde Felipe Luiz fez algumas adaptações, né? Colocando ele mais próximo da área, é uma versão melhorada de 2019, né? Você vê que ele tem 10 jogos a menos do que 2019 e já igualou a quantidade de gols, né? Mesma quantidade de gols de 2019, então a gente espera, né? A gente espera que ele continue assim, né? E mantenha seu mesmo desempenho, o mesmo desempenho agora no resto da temporada, né? Nas quartas da Libertadores, né? É um jogador que, sem sombra de dúvida, vai ser importantíssimo para o Flamengo, né? Tomara que ele continue, tomara que ele faça toda a diferença. É um jogador que eu sempre digo aqui que no futebol, não é nem no futebol brasileiro, né? Não, em uma seleção brasileira não tem um cara como a Arrascaeta, né? Você vê como faz falta, né? Um camisa 10, né, pessoal? Seleção brasileira não tem um cara como a Arrascaeta. Tenho minha estreva dizer aqui, se a Arrascaeta fosse brasileiro ou se naturalizasse brasileiro, para mim ele seria o camisa 10 ali da seleção brasileira, né? Colocando Neymar um pouco mais à frente, né? Mas infelizmente é o Uruguai, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.